Hoje nós vamos falar da lei da reprodução. Então, nós estamos falando de lei natural. Então, a reprodução também é uma lei natural perfeita, como tudo que vem de Deus. Porque tudo que vive trabalha reproduzindo-se, porque é uma coisa que facilitou demais, não é? Dois corpos, ou até nas reproduções assexuadas, o mesmo corpo vai se dividindo e gerando outros corpos. Logicamente, nem o princípio inteligente e nem o espírito são descendentes de outros espíritos ou outros princípios inteligentes. Mas o corpo, sim. O corpo, sim. Então, é importante a gente perceber como Deus faz tudo certo, como Deus faz tudo correto. Então, a lei de reprodução veio dessa condição de os próprios corpos gerarem outro corpo. E, por exemplo, na reprodução assexuada, que são os seres mais inferiores, assim, no começo da trajetória, não precisa da participação de um ser masculino e um feminino. Mas, com a sexuada, tem. E isso ajudou demais no progresso. Por quê? Porque vai havendo as misturas, os genes não ficam todos iguais. Então, quando chega uma doença, uma praga, alguma coisa, como a mistura de genes, mesmo que afetar uma parte da população, não afeta toda. E tem uma outra situação que essa reprodução veio trazer também, a sexuada, que é dessa necessidade de um buscar o outro. Então, a sociabilidade, o começo da formação das famílias se dá fruto dessa necessidade da reprodução. Deus mantém o equilíbrio do aumento da população. No século XVIII, teve um cientista inglês, se eu não me engano, chamado Malthus. E ele desenvolveu uma tese de que a população crescia de forma aritmética, ou seja, 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8, vezes 2 16, vezes 2 32. Já os alimentos de forma aritmética, 2 mais 2 são 4, mais 2 são 6, e ele falava que se a população continuasse crescendo do jeito que vinha crescendo, no fim ia todo mundo morrer de fome. E Kardec faz essa pergunta, que ele antecedeu Kardec, mas essa teoria ainda era presente na época de Kardec. E os espíritos falam, não, Deus supre isso, criando condições novas. E aí nós fomos observando que isso não acontece, porque o desenvolvimento da ciência, das condições de plantação, hoje a própria produtividade das plantações agrícolas faz com que a gente não precisa ter esse medo de que um dia isso vá acontecer. No mundo animal, esse controle se dá de uma forma natural. Por exemplo, quando tem muita produção de alimentos, por exemplo, os ratinhos, por exemplo, lá eles procriam mais. Quando tem menos, então naturalmente eles se acertam. E tem aquela questão da sequência alimentar, né? Então, se está sobrando muito ratinho, por exemplo, vem as cobras e vai equilibrando tudo isso daí. Então, uma coisa que a gente não precisa ter medo é essa questão do aumento da população gerar a fome. Porque muitas pessoas divulgavam muito que tinha que ter o controle da natalidade por causa disso, principalmente por causa disso. Não, nós vamos ver um pouco sobre isso daí, mas nós temos que ter outros fatores para definir sobre isso daí. Não precisamos ter o medo da falta de alimento.
raças desaparecem na Terra e outras mais perfeitas tomam seus lugares. Isso foi acontecendo de todos os tempos e vai continuar acontecendo. Então, são ciclos, o universo funciona por ciclos. Então, passa uma época, aquela raça já ficou... vai diminuindo até acabar, porque ela vai perdendo a razão de ser, e entra uma nova raça com espíritos mais preparados e vai desenvolvendo. Então, durante todo esse período da Terra, teve essas raças, vamos dizer assim, menores que a gente podia fazer. Haroldo Dutra fala que Chico, tem uma entrevista do Chico, que ele fala que as raças mesmo humanas, a raça mesmo, tipo Homo sapiens, elas mudam a cada 100 mil anos, a raça total muda a cada 100 mil anos. Mas nós vimos durante todo os grandes impérios que haviam na Mesopotâmia, vão acabando, porque a própria Roma, né, que foi um dos maiores impérios que já existiu, um dia acabou. É natural isso acontecendo. Está tudo dentro da lei de progresso também. A raça primitiva é marcada pelo desenvolvimento da força bruta, em detrimento da intelectual que está vigorando hoje. Hoje, com as máquinas, equipamentos, precisa de mais força intelectual do que força física, bruta. Então, isso é uma coisa também decorrente do progresso. O homem pode colaborar para o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais? Ou seja, nós podemos mudar os genes das plantas, trabalhar nos genes dos animais? Kardec fez essa pergunta. E os espíritos falaram que sim, que tudo que nós possamos fazer para aumentar a condição dos alimentos, o próprio poder nutritivo, é uma coisa muito importante. Nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, a Embrapa, ela faz um trabalho excelente na agricultura, né? Quantas coisas que ela já não conseguiu, deixando as plantas mais resistentes, produzindo mais, cada variedade resistente a um tipo de praga. Então, isso é muito importante o homem trabalhar. Aí Kardec fala o seguinte: mas se a pessoa só fizer isso visando lucro? Os espíritos respondem: não tem problema que ela está visando lucro. O que importa é o fim que ela vai conseguir trazer, melhoria na população toda. Uma vez, coisa de 3, 4 anos, falando dessa mesma lei lá no Jesus Nazaré, tinha assistindo um moço que ele é engenheiro agrônomo. Ele falou: olha, eu não concordo muito com isso. Eu acho que tem que ter um fim social também. Eu falei: por quê? Então, ele começou a falar o caso dessas sementes transgênicas de soja, porque ele fala que está na mão de uma empresa só. Então, essa empresa só, ela prejudicou muitos pequenos. Então, isso pode acontecer. É próprio ainda do egoísmo humano, né? Hoje está sendo fabricada, está tendo uma procura pela vacina da Covid, muitas pessoas investindo, procurando a solução para isso. Será que todo mundo está com esse objetivo de curar as pessoas, ou outros com objetivo simplesmente material? Mas isso vai de quem está fazendo. No fim, as coisas se arrumam, as coisas se dão certo. Pobres daqueles que não têm uma visão mais de ajudar, porque se ele tivesse essa visão, o mérito dele da descoberta seria muito maior como espírito que ele é. Então, a gente não deve ter essa preocupação, na minha visão. É mais de quem está fazendo. Se ele estiver produzindo coisas novas que vão ajudar muita gente, mas preocupados mais em ajudar, ele pode ganhar um dinheiro, é lógico, ele gastou, investiu, teve gasto ali. Isso aí não tem nada errado.
mas depende muito do objetivo da pessoa. E quanto mais o objetivo for nobre, mais ele vai ganhar com isso. Então, é mais de quem está fazendo, mas nós podemos realmente melhorar as raças, tanto de animais quanto de vegetais. E no aperfeiçoamento humano também, né? Por exemplo, essa parte da mudança genética, tem um livro da Joana de Anges, chamado Dias Gloriosos, que ela fala o seguinte: essa questão de criar novos corpos, ela é totalmente contra, mas para criar órgãos através de células, geralmente um órgão que pode ser implantado em alguém, é um progresso também. Como os transplantes chegaram, hoje, na época, muita gente podia ser contra, mas hoje é todo mundo a favor, isso é um progresso que a gente não pode ser contra, desde que tenha a ética, né? Porque se pudesse criar uma pessoa, a pessoa que fosse criar só está pensando em criar, por exemplo, criar só soldados aí. Mas e o espírito que vai estar lá? Ela só está pensando na forma, né, e não no espírito. Lógico que não vai dar certo isso. Mas para criar membros, ou órgãos do corpo, isso, na minha visão, está tudo certo. O controle da reprodução deve ser feito segundo as reais necessidades do homem, para não entravar a marcha da natureza. Isso é uma das coisas mais delicadas para a gente ver. Quando um casal está pensando em casar, uma das coisas que deve ser bem conversado é isso. Quantos filhos nós vamos ter? Quantos filhos nós vamos ter? É uma coisa que nós temos que conversar, não pode ser o que a gente geralmente faz, vai levando de qualquer jeito. Não, por quê? Esses filhos que nós vamos ter nessa vida, a quase totalidade das vezes, nós mesmos planejamos que vamos ter. Então, se planejamos ter 4 filhos, por exemplo, e temos 1 ou 2, a Joana de Anjos fala que esses 2 que não tivemos vão entrar em nossas vidas. Se for um espírito muito bondoso, muitas vezes eles entram até como amigo lá na frente na nossa vida. Mas se for um espírito que ainda guarda mágoa, muitas vezes ele vai entrar na nossa vida sem que tenha recebido de nós uma educação que pudesse alterar suas más tendências. E com isso ele vai vir ainda com as mesmas más tendências de vida anterior e acaba nos prejudicando. E nós perdemos a oportunidade de ajudar alguém que nós somos, talvez nem devedores, mas somos ligados de forma amorosa com ela. Então, uma pergunta que sempre a gente tem que fazer quantos filhos eu vou querer ter? Uma das coisas que a gente sempre coloca nessa situação é a parte financeira. Mas hoje a coisa está muito difícil. Mas, na prática, eu tenho um primo que ele tinha 2 filhas. E aí a esposa dele fez aquele tratamento com inseminação de embrião e nasceu ele queria ter um filho homem, né? Nasceu 2 meninos e uma menina. Ele ficou com 5 filhos. E na época, eu lembro que eu fui no aniversário de 1 ano das crianças, o irmão dele falou: como você vai educar? Ele falou: eu trabalhei e ganhei para fazer faculdade, não tem problema, eles vão fazer a mesma coisa. Mas ele conseguiu, os filhos já estão tudo formados, ele conseguiu criar do mesmo jeito. Então, uma das coisas que a gente não deve ter é essa preocupação. Tem que ter uma preocupação, eu vou conseguir educar, isso sim. Mas sempre pedir para Deus: Senhor, se possível, me orienta também nisso. Que eu possa ser intuído desse compromisso que eu tive antes de nascer. Porque isso pode também ser facilitado durante a noite. Nós dormimos, nós já vimos na emancipação da alma, que nós se afastamos do corpo. Nós podemos receber a orientação daqueles compromissos
que nós tivemos de dar condições de um espírito reencarnar através da gente. É muito importante a gente pensar nisso, porque o que está acontecendo hoje? As pessoas mais ricas estão tendo menos filhos, é 1 ou 2 no máximo. E as pessoas mais pobres é que têm os filhos. Eu vejo lá na comunidade Barçanufo, tem um curso para gestante carente, que é a Lucy e a Mara que tomam conta. E a gente vê bastante jovens ainda, gestantes bastante carentes, com 2, 3, 4 filhos. Agora, a maioria das pessoas de classe média, elas estão diminuindo. No máximo, quando tem um filho, no máximo 2. Então, são coisas que nós temos que pensar. Porque qual terá sido o nosso compromisso antes de reencarnar? Eu e a Silvia tivemos 2 filhos. Não sei se o planejamento era 2, ou era 3, ou era 4. A gente acaba não refletindo muito sobre isso daí. Mas é importante que a gente reflita, porque aí nós podemos ser ajudados nessa decisão. E fica um pouco mais fácil da gente quando a gente acerta isso. E agora vamos falar do casamento. Então, o Kardec pergunta sobre o casamento e os espíritos respondem o que está aí justamente na planilha. O casamento é um progresso na marcha da humanidade e sua abolição seria o retorno à vida dos animais. Então, muitas pessoas falam que o casamento é uma coisa que não deu certo. Não. O casamento é uma coisa boa, é um treinamento que nós estamos fazendo, formando uma família, para que seja um protótipo nosso de trabalho ali, de treinamento para a nossa família espiritual, que vai ser muito maior que isso. Então, duas pessoas que se unem para formar uma família, dar condições, obedecendo a lei da reprodução, para o nascimento de filhos, e através do amor, da amizade, conduzir essa família. Então, o casamento é uma coisa muito importante e uma das coisas que mais gera karmas na vida das pessoas. Quando nós vamos ler os romances espíritas, geralmente nós vemos justamente o problema nesse tópico aí, que é dessa parte da união de casamento, da parte sentimental. Quando nós vamos ver, por exemplo, aquela trilogia da Ivone do Amaral Pereira, todas as vidas, justamente o maior problema que ela passava e os que viviam com ela, era nessa questão de um gostar de um e outro gostar de outro, aquela briga. Geralmente pessoas que se amavam e passam a ser inimigos. Então, o casamento é uma coisa muito importante na vida de uma pessoa. Ela tem que pensar muito para casar. E, geralmente, nós também planejamos quem vai ser o nosso marido e a nossa mulher nessa vida. Algumas vezes nós não cumprimos esse planejamento. Richard Simonetti, num dos livros dele, conta que lá no centro dele, em Bauru, ele ficou sabendo do seguinte caso. Um moço e uma moça planejaram reencarnar, os dois fariam medicina, depois de formados como médicos, eles se encontrariam e formariam uma família. A moça, quando era jovem, começou a namorar uma outra pessoa e o namoro dela, o sexo era livre. Então, ela acabou ficando grávida. E aí, depois de grávida, ela casou-se com essa pessoa. Depois teve mais um filho. E aí, como as coisas planejadas acontecem, aquele que ia ser o marido dela fez a parte dele, ele fez medicina e veio trabalhar em Bauru. Quando eles se viram, foi uma questão assim de um amor quase que instantâneo. Mas aí foram procurar, não sei como que... Ele não explica bem no livro como que ele soube toda essa história, mas foram procurá-lo justamente... Ela foi procurá-lo justamente para isso.
e ele fala, olha, minha filha, você mudou o seu destino. Então, aquela pessoa que você tinha que casar era ele, mas você casou com esse aí. Então, o melhor para você agora é assumir esse compromisso. Então, quantos compromissos tem assim? Eu lembro na reunião de pais do Jesus do Centro da 15, a dona Magali Nemer sempre contava uma história que ela leu no livro Espírita, não lembro o livro que ela falava, de uma mulher que diversas vidas ela vinha como prova dela estar casada e aparecer o amor da vida dela depois dela estar casada. E ela largava aquele compromisso para ficar com o amor e reprovava na prova. Até que um dia ela resistiu, falou, não, eu vou obedecer meu compromisso. E o que aconteceu? Passou um tempo, o marido faleceu, desencarnou, e ela acabou casando com aquela pessoa que de muito tempo ela vinha perdendo a prova. Uma vez até conversando com isso no Jesus Nazaré, uma pessoa levantou a mão e falou assim, ô Edson, será que ela não matou o marido? Não, eu falei, não, ela não falou nada de matar o marido, não. Ela passou pela prova. Então, muitas vezes nós vemos com essa prova. Eu planejei, por exemplo, casar, uma mulher planejou casar com um homem bastante íntegro, tudo, mas entra na vida dela uma pessoa que mexe com o outro lado dela, mas era para ela buscar aquela responsabilidade com aquele primeiro. Ou um homem também, ele se encanta com a beleza física, mas a responsabilidade dele era com aquela mulher que ele ama também, que ela o ama, e a prova era passar por isso. É difícil, é. Mas a gente tem que perceber que são fatos que vão acontecer na vida da gente. Então, tem casamentos, não existe alma gêmea, né? Ninguém foi criado para ficar pela eternidade com outro espírito. Mas tem espíritos que vêm juntos durante muitas vidas. Então, esses casamentos têm uma tendência maior de dar certo. Por quê? Há muito tempo esse amor foi sendo trabalhado, a amizade construída. Por outro lado, tem aqueles casamentos mais expiatórios, onde há muito ódio guardado, muito ressentimento, que são muito difíceis. Mas a maior parte dos casamentos são dois espíritos que vieram para que um ajudasse o outro a crescer, que se gostam, que se conheceram muitas vezes até de outras vidas, mas que tem essa missão de criar uma família, ajudar determinados espíritos a serem homens e mulheres de bem, e um ajudar o outro a crescer. Então, é fácil o casamento? Não é fácil. Porque é fácil explicar por que não é fácil. São dois espíritos completamente diferentes. E nessa vida, eles foram criados por famílias diferentes, com costumes diferentes. E algumas vezes, nós trazemos alguns probleminhas do passado também, de um ter feito alguma coisa para o outro. Então, junta tudo isso, vai ser um pouco difícil. Mas é um trabalho onde cada um tem que ceder um pouco. Ainda tem mais um lado ainda. Geralmente, nós se apaixonamos por nossa sombra. O que quer dizer isso? A pessoa tem uma tendência para se apaixonar por alguém que é diferente dele. Então, uma pessoa tímida, ele tem uma tendência de se apaixonar por uma pessoa muito extrovertida. Só que ele não gosta da sua sombra, senão ele seria a sua sombra. Então, ele se apaixona, mas, ao mesmo tempo, o jeito da outra pessoa ser o irrita. Então, o que tem que fazer? Aí entra o amor. Eu vou aprender com ela a ser mais extrovertido. E ela vai aprender comigo a ser um pouco mais recatada. E assim vai. Então, o amor tem que saber o seguinte, ó, a Maria, acho que é Maria Teresa Matarazzo, não sei se é esse o nome da escritora, ela fala que o amor é uma conta de matemática errada. Na matemática, você soma 1 mais 1 dá 2. No casamento, dá 3.
que quer dizer isso da 3? Tem que ter a vida conjunta dos dois, mas cada um tem que ter a sua vida também, seus sonhos, tem que ter os seus gostos. Então, o casal, para começar a dar certo, ele tem que ter a vida junto. Mas ele tem que saber que o outro não precisa ter o mesmo gosto dele, não precisa ter uma visão de vida assim, tão igual a ele. Porque um vai aprender com o outro. Então, é no ceder, é no se doar para o outro que o casamento vai se concretizando. Fácil? Não é fácil. Mas é um trabalho que, se os dois se animarem a concluir de forma boa, vai acontecer. E vai dar a base para os filhos. Então, os filhos dependem muito dessa união dos pais. Porque quando os pais são unidos, os filhos crescem muito mais tranquilamente. Eles crescem com bem menos traumas do que quando o casal está com problemas muito graves e não consegue trabalhar esses problemas. Então, é importante a gente pensar, primeiro, para casar, refletir, é essa pessoa que eu quero. Muitas vezes a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, muitas vezes nós idealizamos um marido ou uma mulher. Geralmente a mulher tem mais essa dificuldade. Idealiza um príncipe encantado. Aí aparece uma pessoa perto dela, ela projeta naquela pessoa as qualidades que ela almeja como que ela deseja alcançar. Mas é que a pessoa não tem aquilo, mas ela projeta. E é o que acontece. Depois, no casamento, ela perde aquela ilusão e muitas vezes ela não quer mais ficar casada. De outras vezes, a gente vê muito no amor exigente isso. É uma questão de codependência. As pessoas têm uma necessidade de cuidar de alguém. Então, ela vai arrumar alguém para ela cuidar, uma pessoa que tem problemas graves, de qualquer tipo de problema grave, e ela quer cuidar daquela pessoa, mas aquela pessoa não devolve nada para ela. Chega uma hora que ela não aguenta mais e larga. Aí ela vai arrumar outra pessoa, aparece na vida dela, e ela acaba arrumando outra igualzinha. Então, todas essas questões, a gente tem que pensar o seguinte: eu primeiro tenho que trabalhar em mim os meus problemas. Eu começar a gostar de mim. Se eu conseguir gostar de mim, eu fico independente do amor do outro. O amor do outro vai me ajudar muito. Vai me ajudar bastante. Mas eu tenho meu amor próprio. Eu tenho uma questão de manter uma autoestima. E aí é mais fácil. Então, é muito importante o casamento. Dar essa condição justamente da lei da reprodução, de nós oferecermos a oportunidade para alguém renascer, porque isso parece que é fácil, não é? Mas pense bem, vamos dizer que qualquer um de nós desencarna e sente a necessidade de reencarnar daqui 20, 30 anos. Aí você vai ter com a sua mãe, ela fala assim: filho, agora eu não vou reencarnar não, porque eu estou trabalhando num projeto aqui, eu não vou poder reencarnar agora. Você vai ter que ver quem que vai poder aceitar você como filho. Não é fácil você pedir para uma pessoa ser sua mãe, ser seu pai, não é? Porque ela sabe que você vai dar trabalho, ela sabe que você vai dar preocupações. Então, por isso da importância de nós sermos eternamente gratos àqueles que nos receberam como pais nessa vida. Então, o casamento vai dar isso, essa oportunidade de espíritos renovarem a sua vida, trabalhando onde eles têm que melhorar no amor, deixando as más tendências para trás, e cabe a cada um de nós, muitas vezes, oferecer essa oportunidade para ele. E aí vem a outra questão. Kardec pergunta assim: a indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei natural? Ou seja, não poder separar é uma lei natural? Os espíritos falam que não.
que nós temos o nosso livre-arbítrio. Logicamente, nós podemos separar, divorciar-se. Está dentro do livre-arbítrio de qualquer um. Quando não podia, era pior. Tem um dos livros do André Luiz, que eu não lembro qual é, onde o marido começou a ter uma relação fora do casamento e ele queria, porque queria separar-se. A mulher até não tinha certeza, mas tinha quase certeza que ele estava com o relacionamento fora. Mas ela não queria separar. E ele aprontava com ela, ela não queria separar. Aí ele planejou tirar a vida dela. Então, para impedir que isso acontecesse, os espíritos fazem o seguinte: durante a noite, quando o espírito da filha dele se emancipa, ou seja, sai do corpo, eles mostram as formas, pensamentos dele, que mostravam certinho tudo que ele estava planejando para tirar a vida. E aí a filha acorda gritando: meu pai, não tire a vida da minha mãe, não tire. E ele acorda assustado, percebe que foi descoberto nas suas intenções, no outro dia ele some dali. Então, quantos casamentos anteriores, quando não tinha essa possibilidade de separação, do divórcio, não aconteceu crimes por causa disso? Então, é perfeitamente natural a pessoa separar. Da mesma forma que ela teve o livre-arbítrio para casar, ela tem que ter o livre-arbítrio para separar. Logicamente, o divórcio é um mal necessário. O casal ele vai regulamentar uma coisa que já está separado, né? Ele vai regulamentar uma coisa que já existe, mas traz consequências, como tudo na vida. Mas se a pessoa que se separou souber bem trabalhar o divórcio, não causa muito problema. Porque qual o maior problema no caso? São os filhos. A maior preocupação deve ser os filhos. Então, nessa questão, uma coisa muito importante é nunca danificar na mente, no coração do filho, a imagem do outro. Isso acontece demais. O contrário, ou seja, a mãe ou o pai fica falando mal do outro para os filhos. E os filhos vão perder aquela imagem boa do pai e da mãe. Não é bom de jeito nenhum isso. Então, nós deixamos de ser marido e mulher, passamos a ser ex-maridos e mulheres, mas nunca somos ex-pai e ex-mãe. A gente vai ser pai e mãe a vida inteira. Então, nós temos que ter essa visão. Primeiro, se eu separei da minha mulher, ou eu separei do meu marido, eu vou pensar o seguinte: eu tenho obrigações com meus filhos. Um pai que tem uma condição melhor nessa questão, a mãe não precisa entrar com ação para receber pensão, ele sabe que vai ter que cuidar. Hoje, muitos pais já estão melhorando quanto a isso. Inclusive, eles pedem guarda compartilhada. Eles não querem ver o filho uma vez por quinzena, uma vez por semana. Não, eles querem ver todo dia. Então, ele está ciente que o compromisso dele como pai continua. E a mãe do mesmo jeito. Não deu certo aquele casamento, não tem problema. Os dois podem casar de novo sem problema nenhum, mas sempre cuidando dos filhos. Lá no Amor de Gente, eu vi uma situação que eu achei fantástica. Teve um casal que se separou. E depois de anos de separação, um dos filhos começou a dar problema. E primeiro apareceu a mãe lá para ser ajudada, e geralmente no grupo de apoio pede para que o ex-marido também, o pai da criança, participe, para que os dois passem a falar a mesma língua. E de tanto trabalhar para o bem desse filho, eles tornaram-se a casar. Já estavam divorciados há muito tempo, tornaram-se a casar. Por quê? Porque viram que o que levaram eles à separação não tinha importância. Na coisa mais importante, que era a saúde do filho, eles se uniram para cuidar. Então, geralmente, os problemas do casamento não são coisas muito graves, não.
nós vamos deixando as coisas pequenas serem mal resolvidas. E por ficarem mal resolvidas, elas vão criando mágoas, ressentimentos, chegam a virar ódio. E lá na frente, chega um momento que o casamento acaba. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Procurar trabalhar de tempos em tempos essa condição. Essa condição de... acabei não vendo, eu já vou ver 2 segundinhos só. Essa condição de restaurar a harmonia do lar, conversando, procurando saber por que está acontecendo aquele problema. E eu sempre falo que uma vez eu vi lá no grupo de pais do Centro da 15, apareceu um casal, e ele falou uma coisa que eu achei fantástica, que eles, toda quinta-feira à noite, eles se reuniam para brigar. Ou seja, um sentava na frente do outro e falava: o que eu fiz para você nessa semana? Ah, você fez aquilo e aquele outro. E você? Ah, você fez isso e aquilo que eu não gostei. Ah, então, você explica por que você fez. Eu vou explicar por que eu fiz. Explicou. Morreu aqui? Morreu. Estamos tranquilos? Então, uma semana mais de paz para frente. Então, vai resolvendo esses problemas. Problemas sempre nós vamos ter. Sempre nós vamos ter. Nós somos espíritos em crescimento. Ainda temos o egoísmo ainda no coração, temos orgulho, vaidade, ciúmes, que é fruto, muitas vezes, do orgulho e do egoísmo. Então, nós temos que ir trabalhando isso, sabendo o seguinte, que nós não somos espíritos perfeitos. E por não sermos espíritos perfeitos, nós vamos ter problemas mesmo, é natural ter problema. Então, o divórcio é uma coisa natural, mas a gente sempre tem que tentar que seja a última, quando não tem mais jeito mesmo. Mas sempre se esforçar para não chegar numa situação de corda tão esticada que só vai romper. Então, nós aprendemos nesse capítulo que divorciar-se não tem problema. Mas, se nós conseguirmos trabalhar para não divorciar, fica mais fácil. Deixa eu só ver agora as questões aqui que eu acabo não vendo. Então, a Célia falou: boa noite, amigo Edson. Eu decidi que o casal terá 4 filhos, mas o casal só teve 2. Não estará indo contra... Então, Célia, na verdade, não que ele vai nascer, né? Mas Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio. Eu posso ter planejado muita coisa para essa vida, mas chego aqui e eu faço tudo diferente. É lógico que as consequências, muitas vezes, do que eu planejei serão melhores para mim. Mas eu tenho livre-arbítrio. Então, de repente, eu decido não me casar. Não, eu vou ficar solteirão. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Eu não vou me casar, não. Eu tenho a liberdade para isso? Tenho. Mas o meu planejamento era de casamento, mas eu não cumpri. Vai ter consequência? Vai. Eu casando tinha consequência? Tinha. Eu ficando solteiro tem consequência? Também tem. Então, nós sempre temos que pensar nisso. Nós somos livres para escolher nosso plantio, mas a colheita vai vir de acordo com ele. Eu fui casado por 9 anos, não tivemos filhos, sempre encarei como uma punição. Na minha família, todas as mulheres são muito fortes, parideiras mesmo. Eu sou ainda, a única que não. Fiz exame saudável, não entendo. Eu posso estar certo quanto... Não, punição não. Deus não pune. Muitas vezes a gente vem com essa prova de não ter o filho, né? É uma prova para aumentar em nós esse desejo da maternidade, reforçar em nós esse desejo de maternidade. Ou eu posso não ter planejado ter filho mesmo, tem esse lado também. Mas são os dois, mas nunca pense em punição. É uma situação de que eu vou aceitar, e se aparecer uma condição, por exemplo, de eu adotar alguém, se eu achar que eu posso
isso vai fazer bem para aquela criança, para mim também, adote. E de outra forma, e fazendo, como você mesmo fala, fez os tratamentos. Se não der certo, e não aparecer ninguém para adotar, tem um monte de gente que você pode ajudar, criança mesmo, não só sobrinhos, que também geralmente é o que mais ajuda, mas outras crianças necessitadas, num centro, numa casa de tipo orfanato. Então, nós temos que ter essa visão, olha, se eu não estou tendo, eu estou fazendo tudo para ter o filho. Se eu não estou tendo, eu não vou me revoltar. Punição não é. Punição não é. Então, mas pode ser parte de uma prova que eu mesmo pedi. E eu vou passar de forma mais agradecendo a Deus, porque Ele me mostra para mim onde eu devo trabalhar para passar bem por essa prova. Adriana Simões, se a pessoa vem com a missão de casar com aquela pessoa e me separa, aquele compromisso é quebrado. Na outra encarnação, posso novamente cumprir? Olha, Adriana, obrigado por essa pergunta. Obrigado também, Célia. São perguntas. Esse assunto dá tanta pergunta, né? Lá nessa reunião de pais que eu participei durante 30 anos, sendo a 15, havia uma época que acho que quase metade das mulheres eram divorciadas. E de vez em quando o homem falava assim, se separou, vai ter que voltar junto. Nossa, elas quase jogavam a cadeira em cima da pessoa que falou isso. Isso vai depender muito de voltar junto em outra vida, se nós magoamos a outra pessoa, de alguma forma levamos algum prejuízo emocional para a pessoa, e nós sentimos aquela necessidade de reparar aquilo lá. Mas muitas vezes separou, a pessoa continua a vida dela, e o outro continua a dele, e continuar a ter amigos sem problema, e não tem necessidade de voltar. Sempre de acordo com como nós lidamos. Nós não falamos agora há pouco que muitas vezes o divórcio não traz tantas consequências, porque o casal soube trabalhar aqui. Continuar amigos, continuar cuidando dos filhos, vivendo com outra pessoa, mas sem problema nenhum. E se for uma coisa, por exemplo, continuando aquele caso que eu falei, eu posso vir na outra vida. Eu separei, mas de alguma forma eu tinha uma obrigação por aquela pessoa, e aquela pessoa ficou magoada com a separação, e eu quero, olha, não reparei aquele meu objetivo de vida naquela vida. Então, na próxima, vamos acertar de novo, eu já estou mais tranquilo, nós vamos procurar. Sempre tem jeito. Sempre. A gente nunca deve pensar como punição, mas oportunidades que nós estamos tendo de reparar, de fazer o bem, onde um dia possamos não ter correspondido ao nosso planejamento. Então, vou para frente um pouquinho. O celibato desagrada a Deus, quando mantido pelo egoísmo. Muitas vezes, a pessoa não casou por circunstâncias. É muito comum, geralmente, mulheres ficarem cuidando dos pais, os pais ficam doentes, ela fica tanto tempo cuidando, quando ela viu, passou aquela época de casamento, ela acaba não casando. Então, é diferente dessa questão que está sendo colocada aí, que a pessoa não quer casar porque ela quer gozar a vida. Ela veio com uma perspectiva, com um planejamento de casar, da oportunidade de alguns espíritos nascer como filhos, mas ela não quer assumir a responsabilidade, é diferente. Mas a pessoa que as circunstâncias não levaram ela a ter essa oportunidade, logicamente é diferente. Agora, tem outras pessoas, por exemplo, a gente vê o caso do Chico, vê o caso do Divaldo, que a missão deles era muito importante. A missão nessa vida, se ele tivesse família, talvez fosse dificultar essa missão. Um cientista que vai trabalhar na África, ajudando aquelas pessoas mais carentes. Então, tem algumas pessoas que não se casam porque tá casando com o mundo, está casando com os sofredores do mundo. É diferente a situação. O celibato é ruim quando a pessoa quer ficar solteirão, por exemplo, só para gozar a vida, porque tudo na vida tem consequência. Então, isso ele está fazendo por quê? Por puro egoísmo. O que ele vai colher com esse egoísmo? Puro egoísmo também. Quando ele chegar no plano espiritual, cadê aqueles que podiam esperá-lo com amor, que ele cuidou, que ele ajudou? Não vai ter. Então,
é importante a gente também pensar nisso. A poligamia é contrária à lei de Deus. A monogamia que é o correto. Uma vez, uma moça até me falou uma coisa que é importante. Muitas vezes nós falamos assim, lá na religião muçulmana, a pessoa pode ter 4 mulheres, por exemplo, se for... acho que só Maomé podia ter bem mais que isso, mas o muçulmano pode ter 4. E nós geralmente criticamos isso daí. Mas ela falou, mas aqui no Brasil, falou para mim numa palestra isso, porque ela era árabe. No Brasil, vocês só casam com uma, mas geralmente tem 2 ou 3 e não dão assistência. Eu falei, você está certo também. Então, essa questão de poligamia não é só no papel, é na vivência. Né? A monogamia tem que ser na vivência também. Então, para a gente criticar os muçulmanos que têm 4 esposas, nós tínhamos que fazer na prática diferente deles, ou seja, ser monogâmicos na prática. Então, já acho que estourei meu tempo, já roubei 3 minutos de vocês, agora eu abro para perguntas. Esse assunto é até doido, ainda bem que o Donizete está aí. Edson, a reprodução humana através do sexo, quando indesejada, estaria ligada à lei natural de reprodução? Olha, eu não sei se você está perguntando isso, mas é importante a gente saber disso. Quando o espermatozoide fértil chega num óvulo que está fértil, mesmo que não foi planejada aquela união ali, vai gerar um feto. Então, a espiritualidade, eles têm uma condição muito grande. Gerou uma situação dessa, eles vão trazer ali para, junto daquele espírito que vai nascer, algum espírito ligado a um ou outro lado. Ou então pode ser não ligado aos dois, mas tinha necessidade de uma situação daquela. Mas acontece. Então, toda vez que um casal tem uma relação sexual, não há nenhum tipo de prevenção, e a mulher está no período fértil, o espermatozoide do homem está no período, ele é fértil, se encontra, vai dar fertilização. Aí é um fato natural. Então, não sei se é isso que você perguntou, mas vai acontecer. Por quê? O livre-arbítrio de um e do outro deu a condição disso acontecer. Lógico que a espiritualidade sempre pega todos os fatos para gerar o bem. Vai nascer ali algum espírito que necessitava de passar por aquilo, algumas vezes, ou talvez na maioria das vezes, ligado a um ao outro, e vai caber a esses pais, ainda que não compromissados, cuidar desse filho. Porque se eles cuidam do filho, ainda que não se casem, eles estão cumprindo com a sua obrigação de pai e mãe. Mas é que o Chico falava, não existe mãe solteira, o que existe é pai descompromissado. Por quê? Muitas vezes, numa situação dessa, o homem não assume e a mulher fica sozinha com aquele encargo de criar o filho. Então, a responsabilidade do homem é grande nesse momento, por ele não ter assumido, porque ele deu condição natural de que aquele filho nascesse. Não sei se eu respondi, Rodrigo, Adriana e Célia, não sei se eu tinha respondido também, se quiser perguntar mais alguma coisa. E quando a pessoa é estuprada? Isso daí... Adriana, ótima pergunta. Nós já falamos disso quando nós tratamos de aborto. Então, vamos conversar sobre isso. Fora do movimento espírita, a legislação brasileira permite que uma mulher estuprada, ela faça o aborto legal. É legal. Mas, dentro do espiritismo, nós vamos aprender que a criança que está nascendo ali, aquele espírito, ele não teve culpa nenhuma naquele ato. E ele não vai receber do estuprador nenhuma qualidade nem defeito, somente o corpo. Somente o corpo. É lógico que aquela situação é traumatizante demais.
Então, nós estamos conversando, quando falamos sobre o aborto, que o Estado devia dar condições de uma assistência médica, psicológica, psiquiátrica, se a mulher, para a mulher ter o filho, ainda que ela não queira ter o filho. Agora, o espírito que está ali, apesar dele não ter aquela responsabilidade, é uma prova para ele passar por uma situação dessa. Se a mulher conseguir, é difícil, mas quanto maior a dificuldade do bem, maior ele é. Se ela conseguir dar à luz essa criança e tratá-lo como filho dela, apesar de todo aquele trauma, nossa, ela é muito abençoada. Porque ela está rompendo todo o egoísmo que uma pessoa possa ter, em prol de um ser novo. Agora, nós que somos espíritas, nós temos essa condição de saber tudo isso que eu estou te falando. Aí fora não tem. Se a gente falar isso aí fora, as pessoas vão nos criticar demais. Mas nós, como espíritos que somos, sabemos disso. Rodrigo, e nesse caso que perguntei. Valeu, Rodrigo. Adriana, eu respondi a sua pergunta? Aquele espírito não foi preparado? Então, Adriana, como eu falei, a espiritualidade trabalha a mesma situação daquele caso que não é estupro, que o casal tem uma relação e no período fértil. Espíritos para reencarnar tem bastante. E espíritos, a espiritualidade tem condição de saber aquela situação para quem vai fazer o bem, para qual espírito vai fazer. Ela sempre pensa no bem. Então, muitas vezes, o espírito tem que nascer numa situação difícil, e eles aproveitam. Ora, os grandes espíritos, muitas vezes, nascem em situação difícil. Vamos ver, Chico nasceu numa situação muito difícil. Haroldo Dutra nasceu, a mãe dele, o pai, era funcionário do Banco do Brasil, quando a mãe dele trabalhava empregada doméstica na casa desse moço. O pai deu um jeito de sumir com o filho, ela teve que voltar lá no interiorzão de Minas para ter esse filho sem condição nenhuma. O Plínio, aquele Plínio de Oliveira que faz palestra com música, ele conta na palestra dele que ele nasceu num cabaré. Ele nasceu dentro de um cabaré. A mãe dele trabalhava naquele cabaré, ficou grávida, que ela não sabe de quem foi que gerou a gravidez, e ele, olha um espírito tão bom que faz palestra, cantando. Então, muitas vezes o espírito assim, mais evoluído até, pede para passar por uma situação difícil, mas que vá deixar a pele dele bem grossa, para quando os espíritos da vida for atacá-lo, ele não vai sentir nada, porque ele teve uma infância difícil que deu essa condição para ele. Então, numa situação dessa, algumas vezes pode vir até um espírito mais superior, que pede para passar por uma situação difícil, para que ele consiga fazer a missão dele sem ser levado por orgulho, egoísmo e vaidade. Obrigado você, Adriano. Esse assunto é difícil. Eu fico mais tranquilo, que eu sei que o Donizete está aí, então, qualquer coisa eu fico mais tranquilo. Mas quando eu vou falar desse assunto, eu sei que é difícil mesmo. E eu ainda não entro nos assuntos mais perigosos desse tema. E a fertilização in vitro. Esses dias foi bastante conversado sobre isso, Adriana, num dos bate-papos que o Donizete faz de terça-feira. Por isso que é importante participar na terça-feira, porque surgem esses assuntos mais complexos. Então, a fertilização in vitro. Então, o que foi discutido bastante nessa reunião? Vamos dizer, fertiliza 5 ovos, né? E vão introduzir na mulher 3. Aqueles 2, então a pergunta é essa aí. Aqueles 2 ficam com espíritos? Então, o Donizete explicou bem isso daí.
que, na opinião dele, ele falou que já pesquisou, também já pesquisei um pouco, todo mundo, a opinião básica é a seguinte: logicamente, com esses fetos que não vão ser aproveitados, não tem espírito nenhum ali. Porque não vai deixar um espírito parado 5 anos ali, pode não ser reaproveitado até o corpo aquele feto ser destruído. Mas, então, esse é o maior problema, porque os outros não tem muito problema. Então, no momento que vai colocar que é introduzido na mulher o embrião, naquele momento se dá a ligação com o corpo espiritual do espírito que vai continuar desenvolvendo aquele embrião. Então, é assim mais ou menos que funciona. A Célia, o estupro é sempre difícil, até porque nada é um acaso, mas é difícil entender que o estupro possa ser planejado. Eu acredito que não. Não é questão de planejado, não. Porque nessa vida, Célia, ninguém veio para fazer o mal. Ninguém veio para fazer o mal, mas para passar pela tentação dele. Então, muitas vezes, a pessoa que comete estupro tem um desequilíbrio tão grande na área sexual que ele acaba fazendo, mas ele não veio, ninguém veio para fazer o mal. E é uma coisa difícil de a gente entender isso também. Se aquela mulher não precisasse disso para crescer, não ia acontecer, porque Deus ia dar um jeito dela atravessar a rua e por outra. Então, junto uma pessoa que tem uma necessidade de passar por um fato desse, que não precisaria, ela podia ter, por exemplo, uma gravidez muito difícil, uma gravidez que levasse ela a sofrer bastante, levaria muitas vezes uma mesma condição, sem ela precisasse que ninguém fizesse o mal para ela. É mais ou menos isso. É difícil a gente entender isso. São umas questões que só dentro do movimento espírita que a gente vai conseguir entender. Mas, quanto mais a gente perceber que Deus só nos manda o que é melhor para a gente, fica um pouco mais fácil. Isso, Ariana, nós chegamos a essa conclusão, que só quando é colocado ali no outro que se liga o perispírito do reencarnante no corpo que está ali para nascer.